A caça às bruxas foi uma perseguição religiosa que aconteceu em muitos países da Europa. De fato, a Igreja Católica perseguiu e matou muitas pessoas, principalmente mulheres, por causa de supostas relações com a bruxaria e com Satanás. Não é de hoje que a má fama das bruxas paira nesse mundo. Porém, vocês sabiam que o Antigo Testamento conta a história de uma bruxa? Pois hoje vou contar para vocês o caso da bruxa bíblica do Endor. Eu sou o Ivan Lima e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Antes de ir direto ao assunto, eu gostaria de fazer um questionamento. Para você, o que é uma bruxa? No imaginário popular, as bruxas são mulheres antiquadas, com um nariz grande, que têm envolvimento com magia negra. No mundo antigo, estudiosos determinam que o termo usado para denotar bruxa e feitiçaria eram ambos masculinos e femininos. Durante a formação da Igreja Cristã, por exemplo, Simão, o mago, foi um personagem bíblico com quem o apóstolo Pedro travou polêmica em Samaria e que era considerado um bruxo. Mas com o passar do tempo, principalmente nos séculos XVI e XVII, a feitiçaria era frequentemente associada às mulheres. Entretanto, existe um caso de uma bruxa muito mais antigo do que a Igreja Católica e que, inclusive, é contado no Antigo Testamento. Estou falando da bruxa de Endor. A lenda dessa bruxa conta que ela era uma espécie de médium que aparentemente teve contato com o profeta Samuel. Muito conhecida no Antigo Testamento, com o passar do tempo, essa bruxa acabou fazendo parte de outras tradições, sendo muito importante no judaísmo, no cristianismo e em outras religiões consideradas pagãs. Mas antes de aprofundarmos na história da bruxa de Endor, quero fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em necromancia? Para quem não sabe, necromancia é a prática de adivinhação do futuro, ao fazer comunicação com os mortos. Considerado uma categoria de arte negra, a necromancia é muito usada por bruxas, magos, ocultistas e adivinhos. Esse ritual se baseia em convocar um espírito de uma pessoa que já morreu e fazer perguntas sobre acontecimentos futuros. Para fazer esse contato, a pessoa precisa de ajuda de espíritos poderosos, tanto para fazer a proteção, quanto para obrigar o espírito a fazer o que ela quer. São precisos 9 dias de observações antes do ritual acontecer. E enquanto isso, a necromante se prepara com longas horas de meditação, sacrifícios de animais, abstendo-se de sexo, vestindo roupas furtadas de cadáveres, bebendo suco não fermentado e comendo pão preto sem fermento. Entre os necromantes mais famosos estão o filósofo grego Apolônio de Tiana, o mago John Dee e a famosa bruxa de Endor. Agora que vocês sabem o que significa necromancia, ficará mais fácil entender a história da bruxa de Endor. Bom, a nossa história de hoje começa com a morte do rei Samuel. Samuel era o primeiro dos profetas na história de Israel, filho de Ana e Elcana. Ele viveu cerca de 1095 a.C. As escrituras sagradas contam que Samuel era apenas uma criança quando começou a escutar a voz de Deus.
Samuel cresceu na presença de Deus e toda Israel tinha conhecimento de que ele era um dos escolhidos pelo Criador. Conhecido como o profeta justo e com grande discernimento, foi Samuel quem ungiu os reis Saul e depois Davi. Mas quando Samuel morreu, seu corpo foi enterrado na cidade de Ramá, a noroeste de Jerusalém. Com isso, Israel tinha um novo rei, Saul. Saul, mesmo já sendo um adulto, ainda era um homem despreparado para governar Israel, principalmente para se envolver em conflitos. Quando os filisteus começaram a marchar para Israel, o rei Saul começou a se preparar para a batalha, posicionando seus homens em Gilboa. Mas quando Saul viu o tamanho do exército do seu adversário, seu coração tremeu e o medo tomou conta do rei de Israel. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Saul, então, buscou o conselho de Deus. Ele precisava ter o conhecimento da melhor escolha a se fazer naquele momento. A resposta de Deus não veio, nem por sonho e nem por profetas. Deus estava em silêncio e Saul em desespero. O rei de Israel então resolveu usar todas as estratégias para conseguir conselhos e ordenou que achassem alguém que tivesse o poder de falar com os mortos. O problema é que o Torá condena os médiuns ou feiticeiros como um crime capital. E Saul já havia expulsado e banido médiuns e feiticeiros do seu reino. Apesar desses eventos, os assistentes do rei disseram que sabiam de uma pessoa que morava em Endor e que podia se comunicar com os mortos. E é aí que começa a história da bruxa de Endor no Antigo Testamento. Saul, então, resolve visitar a bruxa de Endor. Ele retira todas as suas vestimentas reais para não ser reconhecido e vai até Endor, acompanhado de mais 2 homens para visitar a mulher. Já na casa da bruxa, Saul começa a relatar o que estava acontecendo e explica por que precisava invocar o espírito de Samuel. Samuel queria que a bruxa de Endor fizesse contato com Samuel, o profeta citado que já havia deixado esse plano. Bom, isso de fato acontece, mas muitas questões são levantadas em relação à aparição de Samuel. O espírito primeiro reclama de estar sendo perturbado. Durante a sessão, Saul pergunta para o médium: "O que você vê?" A bruxa responde o seguinte: "Eu vejo um ser divino saindo do chão." Saul então questiona como ele se parece. E a bruxa faz uma descrição vaga, dizendo o seguinte: "Um velho está chegando. Ele está envolto em um manto." Como Saul estava completamente desesperado por conselhos divinos, ele rapidamente demonstra isso para Samuel, mostrando que estava convencido de que seu espírito realmente estava presente naquele lugar. De certa forma, a texto bíblico tenta fazer com que nós acreditemos que a mulher realmente evocou o espírito de Samuel. Porém, muitos religiosos questionam como Deus poderia permitir que um profeta manifesta-se através de uma bruxa. Existe a possibilidade de entendermos de outra maneira. Uma explicação para isso é que Deus interveio nessa situação para que Samuel aparecesse. Seja ela apenas uma ilusão ou o verdadeiro espírito do profeta morto. Suas palavras são precisas, mas não exatamente o que Saul queria escutar. O espírito de Samuel diz que o exército israelita será vencido na próxima batalha e que ele e seus filhos vão morrer no dia seguinte. Saul ficou acabado com as palavras ditas por Samuel. Ele se jogou no chão. Estava sem forças, pois tinha passado o último dia sem comer nada. A bruxa de Endor viu o estado deplorável de Saul e como ele se encontrava, e disse o seguinte: "Olha,
tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco para que tenhas forças para seguir teu caminho. Saul se recusou a comer, mas seus homens insistiram e ele os atendeu. A bruxa de Endor matou um bezerro gordo que fazia em casa e fez um pão sem fermento. Os alimentos foram servidos a Saul e depois da refeição, eles partiram da casa da bruxa. O fim de Saul. Existem duas versões sobre a morte do rei de Israel. Uma diz que ele se matou usando sua própria espada. A outra diz que Saul foi morto por uma amalequita. A versão mais confiável diz que Saul realmente tirou sua vida, sendo uma tentativa de usurpar a soberania de Deus sobre a vida humana. Esse é o relato sobre a bruxa de Endor, que está presente no Antigo Testamento. A história dessa feiticeira se estendeu para outras culturas. O texto judaico medieval Yalkut Shimoni, que é uma compilação de interpretações e explicações antigas de passagens bíblicas, cita a bruxa de Endor, assim como vários outros textos cristãos. Durante muito tempo, bispos e líderes religiosos debateram sobre as razões teológicas para a popularidade da bruxa de Endor, em muitos casos relacionando a magia negra com a mulher. Muitos teólogos afirmam que a história é completamente credível. O fato é que a bruxa de Endor se tornou muito popular entre os fãs da fantasia. Ela é conhecida como uma das primeiras mulheres lendárias que foi associada à feitiçaria. Alguns estudiosos ainda afirmam que ela pode ter sido uma profetisa. Ao longo dos anos, muitas outras histórias foram inspiradas nessa bruxa lendária. Surgiram até novas versões da história. No século XVI, por exemplo, o escritor Guillaume de Bartha fez um poema onde a bruxa de Endor está presente. Outros poemas e contos também envolvem a famosa bruxa. Na saga Star Wars, no episódio O Retorno de Jedi, existe a lua florestal de Endor, residência dos Yorks, que também faz referência à famosa bruxa de Endor. Mas afinal, será que a bruxa de Endor era apenas uma mulher médium? Ou era realmente uma feiticeira? Talvez a gente nunca descubra a verdadeira história dessa mulher. Por hoje é isso, meus amigos. Mas nos encontramos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!